Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Elza e essa aqui é minha filha Águida, no qual eu vou falar um testemunho quando ela era pequena. Era um culto de terça-feira, um culto de oração. E eu, meu esposo, meu filho que estava mais ou menos na idade de uns 1 ano e pouco, nós estávamos indo para a igreja, eu e minha família. E na descida da igreja, bem chegando na igreja, a gente estava indo num culto e a pé. O meu cunhado, que hoje é pastor de João Malevade, ele estava vindo para a igreja e estacionou do outro lado da rua e nos convidou para entrar no carro dele, que ele ia dar uma carona, proporcionar uma carona para a gente. Então, ela, com o pai segura na mão do pai dela, ela simplesmente virou para o tio dela e falou: não, eu quero ir com meu pai. E o carro não tinha condição de todos nós entrar no carro. E de repente, quando eu atravessei a rua, a Águida, eu não sei se o pai dela, ela soltou da mão do pai dela, ou se o pai dela distraiu dela e ela atravessou a rua na frente de uma van da PUC. A van estava indo para a universidade e a Águida soltou da mão do pai dela e entrou na frente da van. E por ser uma descida, não houve condição de frear direito. Então, quando eu olhei, e eu estava com o meu menor no colo, meu filho, meu caçula no colo. E quando eu olhei, de repente a van bateu na cabeça dela. E eu olhei assim, eu pensei: ó Deus, eu perdi minha filha. E no qual eu atravessei, que eu olhei assim, eu vi que os carros estavam sem direção e não ia frear. Eu peguei meu menino e coloquei ele debaixo do braço e fui no meio do asfalto e puxei a Águida. Eu puxei ela na frente assim, os carros estacionando, e meu marido gritava do outro lado e pedia misericórdia. E eu vejo a hora assim que eu puxei ela para o canto da rua, avenida assim, os carros tudo passando, e aí começou muita gente estacionando e observando. E de repente o meu esposo pegou ela e entregou ela, o pastor, que hoje ele é pastor de João Malevade, entregou ela pelo vidro do carro e falou assim: ô irmão Sebastião, salva minha filha. E eu observei na hora que eu entrei no carro, que eu entrei atrás no carro para socorrer ela, eu observei que ela não respirava. Ela não tinha fôlego de vida mais. E de repente o irmão Sebastião, eu não creio que é uma coincidência. Eu creio que é o poder de Deus manifestado. Eu creio. Porque ele lê logo a mensagem: fé perfeita não é coincidência. Para nós cristãos não é coincidência. Isso é o poder de Deus em ação. E ele simplesmente, um bombeiro entrou com a gente no carro e o irmão Sebastião pegou ela pelo vidro e chamou o espírito de vida nela. Ele clamou a Deus: Senhor, tem misericórdia, que o espírito de vida possa repousar sobre essa vida. E de repente assim, não com essas palavras, eu não sei mais exatamente as palavras que foram usadas, mas ele chamou o espírito de vida e a Águida acordou. Ela acordou e me gritou: mãe! E eu sabia que ela estava viva. E aí, de repente, começou a sair um sangue no ouvido dela. E ficamos preocupados quando chegamos. O motorista da van muito preocupado, todo mundo preocupado. O meu cunhado entrou e o médico chamou um responsável. E eu não tinha condição nenhuma de ir lá para saber. Dentro de mim tinha um certo medo, uma angústia, uma coisa, uma aflição. Então eu não conseguia falar nada. Eu esqueci a data de nascimento dela, eu não conseguia falar nada. E o meu cunhado entrou. E quando ele voltou, eu perguntei: pastor Sebastião? Ele não era pastor ainda. Irmão Sebastião, tá tudo bem com a Águida? E ele falou: tá tudo bem. Só que o semblante dele provou que não estava tudo bem. E de repente ele falou assim: olha, irmã, o médico está suspeitando de traumatismo craniano. E eu fiquei assim, deu aquele choque por dentro. E de repente eu ouvi uma voz no meu ouvido falando: filha, não se aflige. Esse sangue que está saindo do ouvido dela, sou eu retirando do cérebro. E na mesma hora eu falei assim: não, eu vou para a igreja. Era um culto de oração, a minha igreja perto do hospital. Eu disse: não, eu vou para a igreja, eu vou agradecer a Deus, porque Ele salvou minha filha.
Então cheguei, agradeci a Deus e confiei. Foi uns dias de muita luta. O inimigo mostrava o contrário. A Águida não reagia, ela estava acordada, mas não alimentava, e fazia vômito o tempo todo, nada parava no estômago dela. E o médico falando que era grave, porque já tinha 3 dias que ela estava nessa condição, significava que a pancada era grave. E foi grave, porque a frente da van que bateu, ela ficou praticamente, afundou a frente. O moço mostrou pra gente. E Deus agiu milagrosamente na vida da Águida. Eu sei que ela morreu. Pode assim ser uma coisa assim, muitos não acreditam, às vezes não acreditam no que eu estou falando, e eu sou prova viva que ela morreu, porque eu estava presente. O meu esposo, ele teve uma dúvida, ele teve uma revelação, um sonho, que ele viu uma besta, um cavalo, e que tinha 3 pombinhas no chão, e essas pombinhas, eu creio que tipificavam meus filhos, porque eu sou mãe de 3. E o cavalo chegou e massacrou uma das pombinhas. E quando ele levantou a pata, ele viu que uma das pombinhas mexeu e voou. Então, eu creio que foi uma coisa, Deus falando para ele que realmente ela tinha morrido e que Jesus tinha ressuscitado ela. Então, eu gostaria que todos agradecessem a Deus. Eu sou muito grata a Deus por isso, pelas orações dos irmãos da igreja, pelo meu pastor, que sempre esteve do nosso lado, sempre esteve em propósito de oração com a gente, nos ajudou muito, os irmãos ajudaram muito em oração, a intercessão da igreja. Então nós superamos isso, e muitos testemunhos que nós temos para dar, mas esse aí foi muito profundo, porque o nosso Deus, ele ressuscita. Ele ressuscitou minha filha, e ela está aqui. Ela deve ter algo para falar, para agradecer também, com certeza, porque nós temos que agradecer a todo instante, né? Então hoje ela estava o quê? Ela estava com uns 4 anos, hoje ela está com 15, 16, aliás, e eu creio que ela tem algo para falar. Deus abençoe os irmãos. Estamos aqui dando esse testemunho e eu sou muito grata a Deus pelo que Ele fez na minha vida, por ter me dado a segunda oportunidade de vida. E vários outros testemunhos que eu tenho da minha vida, de todo momento Deus me guardando. Então eu sou eternamente grata a Deus. Eu sei que não consigo expressar todas as vezes que eu tento, mas Deus fez uma obra muito grande na minha vida, então eu sou eternamente grata a Ele. E enquanto eu puder, enquanto eu viver, eu creio que eu vou agradecer a Deus todos os dias da minha vida pelo que Ele fez por mim. Deus abençoe os irmãos.